Boa tarde para todo mundo. Estou aguardando a Jaqueline entrar. Oi, Jaque, tudo bom? Olá, galera. E aí, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Boa Tranquilo? tarde, tudo bem? Como é que você está? Tudo tranquilo? Tô bem. Meu vídeo tá pausado aqui, não sei se vocês estão conseguindo me ver direito. Eu estou me vendo pausada. Tô sim, eu tô te vendo e te ouvindo bem. Super tranquilo. Ah, Tá me ouvindo aí, Jaque? tô ouvindo sim. Show. Mas acho que você tem que virar a sua câmera. Virar, né? Calma Isso. aí. E aí? Vira para você, vira para você. E aí, melhor Não, não, agora? não, não tá aparecendo você não. Tá aparecendo só na televisão, o seu quarto aí. Calma aí. Só um segundinho aqui. E agora? Agora sim, agora foi. Agora eu tô te vendo. Aí, Beleza. E aí, galera, boa tarde. Desculpa aí o enrolo. nada. Esse suporte aqui. Já que vira de novo, que agora você tá de lado, parecendo de lado aí pra mim. De repente pra todo mundo. Bota isso, assim, É porque eu aí tô usando o foi. celular, não é o computador de mesa. Aí, vê se é Ah, melhor. não, agora foi, agora tá show. Isso aí. Pronto. Bom, galera, um Beleza? prazer enorme. Isso aí, show de bola. Um prazer enorme aqui com vocês. Mais um bate-papo aqui, mais uma live do projeto. Já iniciando aqui, querendo mandar um abraço para todo mundo, para a grande parte da equipe que está lá no projeto hoje, entregando cartões lá. Está todo mundo assistindo, o André, a Lília, Novaes, Edivan, Marla, a galera toda está lá. Bom trabalho aí para vocês. Hoje a gente está aqui para bater um papo, para conversar um pouco sobre um assunto que é bem importante, não só no meio náutico, mas acho que em tudo que a gente faz dentro da sociedade, seja em carro, casa, em tudo, que é a manutenção preventiva. E no nosso meio náutico, isso é muito importante também para a gente sempre poder prevenir acidentes, de repente uma manutenção um pouco mais complexa no futuro. Então hoje, eu e a Jaqueline, a gente vai conversar um pouquinho e passar um pouco das nossas experiências, do que a gente faz lá no projeto sobre essa manutenção, tá bom? Boa tarde para todo mundo que está entrando aí. Bom, Jaque, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho da sua história, pode ficar à vontade. Bem, gente, boa tarde. De início, fazer uma breve apresentação para quem não me conhece ainda. Meu nome é Jaqueline, eu sou instrutora do curso de fibra de vidro da oficina, né, de náutica de fibra de vidro do projeto Grael. Sou ex-aluna, fui aluna em 2006, estou à frente lá dessa oficina desde 2007 e sou responsável também pela manutenção das embarcações de fibra de vidro do projeto Grael. Tá? E é um projeto muito bacana, é muito legal ter estado, assim como o Marcelo também, ter estado dos dois lados. Nós fomos alunos, né, Marcelo? Isso aí. E é muito bacana estar lá fazendo, né, dando um pouco daquilo que o projeto tanto me deu, tá? Que foi conhecimento, que foi parceria, que foi crescimento. Então é isso. E gostaria de aproveitar e dizer que o projeto significa muito na minha vida. Foi o pontapé inicial para vários outros projetos na minha vida, tá? E sobre o projeto, a palavra para mim sempre de gratidão, tá? Gratidão e muito respeito pelo trabalho que o projeto faz, os colegas fazem, que as pessoas que acreditam no projeto também, tá?
eu quero já começar dando esse agradecimento e fazendo essa breve homenagem ao nosso maravilhoso projeto. Obrigada. Isso aí. Muito bom, muito bom. Projeto sempre digno de grandes homenagens mesmo. Bom, vou falar um pouquinho de mim aqui. Sou Marcelo, tá? Fui ex-aluno do projeto. Já tô no projeto, tenho a honra de estar lá no projeto há 15 anos. Comecei como aluno, depois eu fui marinheiro e desde 2007 eu já estou no quadro de instrutores lá do projeto e também ajudo na manutenção, sou meio que responsável da manutenção também, junto com a Jaqueline e com todos os outros professores lá do projeto. E é sempre uma honra a gente estar aqui representando o nosso querido projeto, falando com tanto amor, com tanto carinho, de um lugar que é simplesmente mágico na vida de todos nós e tenho certeza que na vida de todos que passaram pelo projeto. Quando a gente fala de manutenção, a Jaqueline falou que ela é instrutora e responsável pela manutenção da fibra, assim como eu sou instrutor de vela e também na manutenção dos barcos. E a manutenção preventiva é isso, né, Jaque? A gente sempre carrega manutenção preventiva dentro de toda a sociedade, em tudo que a gente faz, né? Em todos os lugares, tudo que a gente faz, desde dentro da nossa casa, numa pintura, num carro, na construção civil, na marcenaria. Quer dizer, a manutenção preventiva ela está dentro de toda a sociedade. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como que a gente usa isso tudo lá no projeto. Marcelo paralisou. Agora voltou. Na verdade, né? A manutenção ela tá ligada a tudo na nossa vida, né? Desde a água que a gente recebe na nossa casa, desde a iluminação, tudo é relacionado à manutenção. Tudo para que a gente receba bem, né? Para que a gente receba bem o trabalho, existem equipes em diferentes áreas que fazem com que esse trabalho chegue até a gente, até que esse produto chegue até a gente. Iluminação, água no cano de manutenção, encanamentos, né? No nosso carro, né, tem que haver manutenção para a gente não ser pego de surpresa. E falando mais de acordo lá com o nosso projeto, né, o projeto Grael, sobre as embarcações, o grande sucesso é você ter uma equipe, né? No caso lá, os professores de vela, que são, além de professores de vela, são pessoas com muito conhecimento em relação às embarcações, que estão sempre apontando, que estão sempre somando também na manutenção. Então, assim, é muito bom trabalhar com uma equipe que realmente tem esse conhecimento amplo. Não só o conhecimento ali do velejar, né? Mas é o que eu gosto de falar, para você ser um velejador completo. Nós temos o exemplo aí do próprio Torben Grael, né? Que pode-se dizer que é um velejador bem completo, porque ele entende desde o início da construção da embarcação até a fiscalização de uma manutenção. Inclusive, ele mesmo faz muita coisa. Então, assim, é muito bacana quando você tem uma equipe que tem esse conhecimento. E isso a gente tem lá no projeto, o próprio Marcelo, Amadeus e os demais professores, tá? E falando sobre a manutenção preventiva em si, eu gosto de falar uma coisa muito simples, mas que todo mundo conhece, né? Já é um ditado, já que prevenir é melhor do que remediar, né? Quando a gente fala em prevenção, tá? A gente fala numa coisa que é mais estudada, uma coisa que você pode prever, que você pode simplesmente agendar um dia para fazer aquela pequena prevenção de um dano que pode ser maior e que pode ser não previsto, que pode ser dentro d'água, tá? Que pode ser numa condição mais louca possível, e você ficar sem aquela embarcação. Exatamente. Pode ter até algum dano maior, algum dano físico, mas quando você faz a prevenção, quando você faz justamente... saúde, Marcelo.
quando você faz essa prevenção, você tem a chance de se programar, tá? Se programar para não ter um dano maior, para não ter, de repente, uma perda maior. E, no mínimo, você se prepara para não ficar sem aquela embarcação naquele período que você estiver contando, tá? Então, lembrando aí, prevenir é sempre melhor do que remediar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as manutenções em si, mais básicas. Exatamente, exatamente. E Jaque, deixa eu te fazer uma pergunta, já que está dando continuidade nisso. Qual é a diferença, para a gente explicar para todo mundo que está assistindo, qual a diferença da manutenção preventiva para a manutenção corretiva? Você sabe? Corrigir a coisa já aconteceu, né? Você, às vezes, já de repente não foi tão danoso, né? Mas quando já está, você já começa, quando você já ultrapassou um pouquinho da prevenção e já está começando a aparecer esses danos aí, tá? Quando a gente fala de manutenção preventiva, Marcelo, você também, eu vou falar e você também acho que vai pensar como eu, vai. Quando a gente fala da embarcação em si, a gente tem que pensar assim, por exemplo, a carreta, tá? A gente não pode pensar na embarcação propriamente dita. A gente tem que, por exemplo, o casco. O casco feito de fibra de vidro, envolvido por gel coat, né? Para quem não sabe, toda aquela camada branca, aquilo não é pintura, aquilo é uma espécie de resina especial chamada gel coat, que recebe cargas, que recebe proteção UV, que recebe toda uma proteção para proteger tanto dos raios solares quanto da própria água, tá? Então, assim, esse gel coat, ele tem que ser protegido. O casco da embarcação, ele é totalmente estruturado. Então, assim, na verdade, a prevenção da embarcação em si, do casco em si, está relacionado também aonde ele é armazenado, como que ele é apoiado. Isso a gente vê muito lá no projeto, né, Marcelo? Exatamente. Os meninos lá fizeram um belo trabalho recentemente, eles emborracharam lá todo o almoxarifado, foi um trabalho que ficou bacana pra caramba, e eles colocaram emborrachantes em toda a área onde passa, lemes e bolinas, que também são feitos de fibra de vidro, e proteção nas carretas, tá? Então, quando a gente fala em prevenção, às vezes não necessariamente somente a embarcação em si, não somente que a embarcação é importante, mas a partir do momento que você protege uma carreta, tá? Uma carreta que vai segurar uma embarcação que pesa, sei lá, 85 quilos ou 90 quilos, que às vezes pode subir até com alguma coisa de água, tá? Quando você tem uma embarcação que ela está emborrachada, acolchoada, em boas condições, você está prevenindo aí da sua embarcação não ter o casco, não ter delaminação da estrutura do casco, que é uma coisa assim, que é, no caso, você fazer particular, uma coisa bem dispendiosa, tá? Que toma algum tempo, e que normalmente a embarcação não fica, às vezes, como era quando era nova. Entendeu? Exatamente. Exatamente. Isso. Isso tudo que você falou, Jaque, é fundamental essa prevenção, né? É como você falou, uma carreta que às vezes não esteja muito bem, uma mangueira, um suporte de apoio do barco na carreta quando não está muito bem, e podendo rebentar futuramente, pode danificar diretamente o casco. Uma roda de carreta vazia pode danificar não só a estrutura da carreta, mas também implicar numa queda do barco, e assim por diante. Então, quando a gente fala de manutenção, é o que você falou, vai muito além do que só a gente olhar para dentro do barco. Lá no projeto, a gente, além disso tudo, de ver o casco em si, né, a gente tem outros instrumentos, como
os nossos materiais, né, leme, bolina, mastreação, a gente sempre fica atento quando a gente junta, né, quando a gente utiliza esse material. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente sempre tem que fazer quando a gente usa uma embarcação é lavar com água doce, né? Isso é fundamental. A gente sabe o poder corrosivo que o sal tem, então, assim, principalmente quando você tem, pessoal, quando você tem peças de alumínio e ao mesmo tempo você tem presa como os mastros, né, que às vezes tem um garlindel de aço inox e a base é de alumínio, então esses dois elementos, quando eles... Oi, tá me ouvindo? Oi. Uhum. Então, é o que eu estava falando, esses dois elementos, o aço inox e o alumínio, se a gente não tiver uma manutenção de sempre procurar lavar, lubrificar, eles conseguem desenvolver uma reação que a gente chama de eletrose, né? Que é uma reação que começa a difundir, começa a corroer de uma forma tão grande, tão rápida, que a gente pode acabar perdendo o material. E como você falou, nossos barcos, a gente depende também não só desse tipo de manutenção, de você observar o que está precisando lavar, lubrificar, apertar. Às vezes, um parafuso frouxo, ele pode decorrer uma fêmea quebrada, ele pode quebrar um leme, ele pode quebrar algo. Então, é super importante essa prevenção, essa observação, né, do que está acontecendo. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre fica de olho lá no projeto é não sobrecarregar o barco dentro d'água, não colocar além do peso. A gente sabe que o dinghy é um barco que às vezes suporta 3 pessoas, mas sempre não exagerar para que não possa quebrar esse material dentro d'água. Às vezes a gente prefere não descer, porque às vezes a gente tem uma condição de vento muito forte, então o vento em excesso também pode provocar danos, pode de repente provocar um desgaste e futuramente a gente ter quebras, a gente ter danos tanto no casco quanto no restante do material, né? Então isso são coisas também que a gente tem que ficar muito atento. Isso, e a gente está falando aqui, eu falei exclusivamente agora sobre a conservação do casco de fibra, mas se a gente pensar bem também, por um exemplo, quando a checagem dos cabos, que é uma coisa que é muito bem feita lá pelos instrutores e os alunos, né? Um exemplo, uma coisa muito simples que pode acontecer, que é legal você estar sempre checando seus cabos, tá? Sim, sim. Porque, por exemplo, a partir do momento que você desce com o Optimist, né? O Optimist, ou então qualquer barco, ou então dinghy, qualquer barco, aliás, que tem a mastreação amarrada, né? A partir do momento que você deixa um cabo, ou um cabo que já está gasto, ou um cabo que, de repente, não foi amarrado com a tensão adequada, de repente você pode ser pego numa ventania, né? E você pode também ter um outro dano bem grande, que é a torcida da bancada, né? A torcida da bancada ou a quebra da bancada do copo de mastro, no caso do dinghy, né? O Marcelo falou aí também. Isso, o Optimist. Se o mastro não estiver amarrado, também quando o barco vira, a bancada pode se partir, pode quebrar também justamente na hora de desvirar o barco. Exatamente, porque o Optimist tem aquele copo, tem aquela altura, né? Então, realmente, assim, eu já observei algumas vezes, já algumas pessoas, não, falando sobre isso, e realmente, acaba que eu, como instrutora de fibra, mas estou sempre lá na manutenção, eu aprendo mais ouvindo vocês dando aula. Eu aprendo muito sobre a vela, sobre a aula de vela em si, e acabo cruzando informações. Então, assim, é muito importante mesmo, frisando essa questão, não só para os nossos alunos, que nossos alunos eu acho que têm esse amparo, né? Essa coisa do professor passar essas coisas, mas muitas vezes pessoas de fora, eles acham que é só descer a embarcação. E é muito legal quando você conhece a embarcação. Você conhece a embarcação em si, e quando você conhece e ama,
entendeu? Você passa a se interessar, a gostar, e com certeza ela passa a durar mais. Porque são pequenas coisas que parecem pequenas, mas quando acontecem os transtornos, os transtornos podem ser bem grandes. Exatamente. Lá no projeto a gente tem esse costume, né, da gente observar se os barcos estão subindo com água. Quando a gente fala de prevenção, a gente sempre procura estar observando se os barcos estão com água, se tem alguma, a gente sempre passa observando se tem algum parafuso frouxo, se tem alguma fêmea frouxa. Quando a gente vê qualquer sinal de degradação de um material, seja de uma peça, de um garlindel, de um moitão, a gente sempre procura estar trocando para evitar esses problemas futuros. Lá nos MVs, a gente sempre procura ficar de olho, e também muita gente que às vezes tem um barco grande e tudo, as tensões que cada estágio tem naquele momento, no caimento do mastro, se o barco está com água, se não está. Como às vezes a gente passa alguns dias com o barco dentro d'água, é sempre bom a gente ficar de olho nessa questão da tinta de fundo, de como está a situação do gel coat, se já passou demais, se está na hora de pintar, se não está. Isso tudo são meios que a gente, principalmente lá no projeto, como a gente utiliza os barcos muitas vezes ao dia, e com certeza a gente utiliza muito mais do que um clube, assim, porque a gente tem aula todo dia, de segunda a sexta, então essa manutenção preventiva tem que estar sendo feita toda semana, né? E diante disso tudo, Jaque, assim, só para perguntar para você, como que a gente monta um plano, assim, qual é a dica que você daria para todo mundo que está aqui nos assistindo? Uma dica que a gente possa passar aqui de como construir uma manutenção preventiva, uma dica de um planejamento de manutenção. É uma coisa, inclusive, que a gente meio que realiza lá em equipe, né? Que seria você ter um checklist, né? Você fazer um checklist. É uma coisa que vocês fazem, que a gente está apresentando aqui para quem não conhece a gente, é um checklist da embarcação, tá? Nas nossas embarcações lá, basicamente, tá? Uma coisa muito importante que você falou que me lembrou outra. A questão do barco estar fazendo água, tá? O barco está fazendo água, sobrepeso no barco é uma coisa que pode fazer um estrago sem tamanho. Simplesmente, às vezes, um bujão quebrado, um bujão que esteja fazendo água, às vezes você olha o casco está intacto. E você não sabe. Às vezes, aquelas próprias furações ali, a furação de onde pega, né, o encaixe de leme, e ali o próprio bujão, aquilo depois de um tempo, de tanto ser manuseado, tira a tampa, coloca a tampa, tira a tampa, coloca a peça, e o próprio esforço que a água faz ali vai puindo aqueles parafusos, vai puindo aquela furação, às vezes sendo necessário. Muita gente, às vezes, coloca um parafuso maior, né? Exato. Mas aí digamos assim, é um paliativo. Às vezes o ideal é você refazer, fechar aquela fibra por dentro, fazer uma nova furação, colocar direitinho, colocar algum reforço mínimo, né? Porque a partir do momento que você tem ali a água entrando por aquele bujão, por aquela furação que já está puída, né? De tanto parafuso ficar torcendo ali, a força que o barco faz, né? Cada vez que a água vai entrando ali, e que às vezes você sobe essa embarcação, muitas vezes lá a galera sobe direitinho, eles sobem, né? Eles param na rampa, deixa aquela água escoar, vai inclinando o barco de forma que toda a água escoe antes de colocar na carreta. Mas assim, a gente é muito normal a gente ver, até em clube mesmo já vi isso, o cara pegar a embarcação, jogar na carreta com algum sobrepeso de água, e a própria carreta em si, né, ela quebrar o casco. Às vezes a pessoa forçar pela popa, tá? Então, assim, é porque a gente sabe que
já entrando em outra coisa, que o berço perfeito do barco é a água, né? O berço perfeito que molda ele todinho e faz o esforço todo por igual é a água. Então, assim, você subir um barco com água em cima de uma carreta, que normalmente vai segurar ele por 4 pontos, e esses pontos, devido ao peso, tá, vão ser pressionados a entrar contra o casco e furar, é realmente muito complicado. Mas aí, fechando essa questão, é um checklist mesmo, é você sempre olhar os bujões, tá? Sempre ficar atento se está entrando alguma água. Se estiver entrando, você olhar a caixa de bolina, tá? Que normalmente na fabricação a caixa de bolina ela é colada, tá? A caixa de bolina ela não é laminada, pelo menos em alguns barcos ela não é feita toda por inteiro, ela é colada, tá? É colada por cima no cockpit com casco. Então, às vezes, ela solta ali e às vezes torce. E o próprio ato de bulinar, né, de tirar e colocar a bolina, vai puindo esse canal aí, vai puindo a caixa de bolina, que é outra coisa também que já rompe o gel coat e já faz com que a água entre por ali. Também a mesma coisa do copo de mastro e também aquela inspeção minuciosa no casco, que por incrível que pareça, já chegou cliente para mim, poxa, meu barco está fazendo água, mas ele não tem nada, ele só tem um risquinho. Aí quando fui ver o risquinho, realmente parecia um risquinho de lápis, mas quando eu apertei a minha mão entrou. Entendeu? Então, assim, não parece, entendeu? Não parece, mas são coisas que a gente tem que ficar atento. Tá? Sim, Na exatamente. dúvida, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, chama alguém, chama um colega, às vezes fica ressabiado, não vou chamar um profissional agora, que não sei o quê. Chama um amigo, a gente sempre tem um velejador, aquele velho de guerra que vai dar aquelas dicas. Exato. Mas assim, um checklist, observar a embarcação por todos os lados, mas são esses pontos normalmente, bujão, os parafusos de fêmea, a caixa de bolina, uma inspeção geral no casco, tá? Uma inspeção em todos os lugares onde se leva ferragem, inclusive a alça de escora, um lugar que força muito também. E isso que você falou é muito importante também, não é só o casco, também tem a mastreação, né, que normalmente tem que ser adoçada. Tudo se completa, né? As velas não podem ser jamais dobradas, as velas são tecidos resinados. Eu já vi gente dobrar a vela de querer sentar na vela para poder, sabe, esticar, assim, para ficar bem esticadinha. Só que a vela ela quebra, ela fica marcada, aquela marca não sai mais. Ficar de olho nos dóis da vela. O cabo, a troca do cabo, a permanente troca do cabo, salva o casco também, tá? Salva de torcer. Exato. Tá? E as carretas? Eu acho que isso aí é o primordial. Sempre procurar, antes de passar qualquer tipo de produto nas embarcações, de limpar, até mesmo procurar saber de qual a maneira adequada, né? Só antes da gente continuar, só para responder, tem um aluno nosso, o Miguel, ele entrou elogiando a nossa carreira. Muito obrigado, Miguel. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, que está entrando aqui. Só para responder a perguntinha dele, que ele falou que ele não lembra do professor, mas ele sabe que o professor dele é argentino, mas ele não lembrava o nome. Então, respondendo a sua pergunta, é isso aí, Miguel. Seu professor argentino é o Nicolás, tá? É um grande professor, amigo nosso, grande argentino, muito gente fina. Tá aí o nome dele, tá? Grande Nico. Então, diante disso tudo, aí, o Felipe perguntou alguma coisa agora, só que eu não consegui ver, não sei se você consegue ver. Felipe, se puder perguntar de novo. Bom, quando a gente fala disso tudo de manutenção, né, diante disso tudo que você acabou de falar agora e tudo, como eu falei, é muito importante a gente procurar
se informar antes de passar algum produto, antes de limpar o barco, porque às vezes, mesmo a gente querendo ajudar, a gente pode complicar ou gerar algum tipo de problema. Coisas simples do tipo, quando a gente limpa o casco com uma esponja, nunca passar a parte verde da esponja, a parte porosa da esponja, porque isso arranha o casco, nunca passar lá na vela. Uma das primeiras coisas, e assim, primordiais, é sempre lavar o barco com bastante água doce, tá? Isso é super importante. E lá no projeto, né, Jaque, a gente sempre costuma fazer, eu sempre procuro estar atento a algumas manutenções junto com todos os outros professores, com os alunos. E uma coisa boa que a gente faz, que é justamente inserir os nossos alunos nessa manutenção, né? Passar para eles a necessidade, passar para eles como é importante a gente ter esse zelo pelo material e colocar eles para ajudar a gente, né? Para apertar um parafuso, para furar alguma parte do barco para a gente adaptar, peças novas, como a gente lubrifica o nosso material, apertar um leme, lógico, tudo dentro da segurança, mantendo a segurança, mas ao mesmo tempo também sempre ensinando para eles como isso é importante, como o projeto, não só o projeto, mas todas as embarcações, elas necessitam de uma manutenção preventiva, de uma manutenção que a gente faça, às vezes, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, mas é sempre importante a gente estar observando, não só dentro do projeto, mas quem tem um barquinho fora do projeto, num clube, numa marina, isso tudo é super importante a gente estar atento a essas manutenções. Meus filhos estão felizes aqui recebendo a resposta. Ah, tá. Grande abraço aí para os filhos de vocês. O Felipe disse aqui que um velejador deve respeitar o seu material. Isso é uma coisa... Pode falar? Eu falo ou você fala? Se quiser, pode falar. Não, eu vou lembrar uma fala breve. Eu acho que você lembra também uma fala que o Torben uma vez deu pra gente, falando que o barco para ele tem vida, que ele tem uma parceria com o barco. Exatamente. Você lembra disso? Você lembra disso? Lembro. Foi uma fala bem emocionante. Foi emocionante. E eu acho que a gente consegue passar isso para os alunos. E alguns, eu reparo, não sei se é impressão minha, alguns, principalmente os estrelas do mar, eles têm uma coisa com embarcação, um carinho, eles querem cuidar, parece eles cuidam como se o barco fosse deles. Eu acho muito bacana isso. Acho muito, muito bacana essa parceria. Acho que o projeto consegue passar isso. Vocês, né, como mestres da vela, aí vocês conseguem passar isso bem para o aluno. Um aluno aqui perguntou. Pode falar. Só que eu estou lendo aqui que a Lídia falou que quando ela era criança, ela adorava cuidar do barco dela, de limpar o barco dela, barco de pesca e tudo, e às vezes se sentia uma engenheira naval. Realmente, a gente sempre procura passar esse lado também divertido, né? Porque você cuidar da embarcação, você fazer uma prevenção, você realizar uma manutenção bem sucedida, ela também é divertida, né? Ela também é prazerosa de se fazer. Principalmente para a gente que é apaixonado por todas as embarcações, pelo barco, pelo esporte, pelo meio náutico. Então, quando a gente consegue, às vezes a gente pega um barco porque, como eu disse, a gente fica com os barcos todos os dias, de segunda a sexta, usando diretamente, e às vezes é inevitável uma batida de barco, uma peça que quebra devido a um vento mais forte que entrou, um barco virar. E quando a gente consegue realizar a manutenção com sucesso e a gente vê esse barco funcionando novamente, é muito gratificante. E é desse espírito que a gente procura sempre influenciar os nossos alunos para fazer da melhor forma possível, né? Pode falar, Alex. A galera lá, eles são bem colaborativos com isso. E você vê que eles se identificam mesmo, não só com... Não é só pôr o barco na água, né? Eles têm aquela coisa do carinho, eles são bem solícitos, inclusive, quando a gente precisa, às vezes, que
que eles participem de alguma atividade fora, né? Fora os meus alunos, assim, às vezes tem que juntar a galera toda, mudar parafuso, eles vão lá com o instrutor, eles Exatamente. perguntam, eles querem saber o funcionamento, eles querem saber tudo. E eu acho que, falando novamente, isso aí é ser o velejador completo, tá? É como você Isso ter aí. um carro, trazendo aí pro dia a dia de todo mundo. É como você ter um carro e você não saber trocar um pneu, não saber ver a sua bateria, não saber ver o nível de óleo, entendeu? Talvez você não goste disso, mas em algum momento da vida você vai ter algum problema relacionado a isso. Vai ser E necessário. principalmente na água, né? O carro você às vezes estaciona. Também é perigoso, mas às vezes você estaciona, pede ajuda. Mas se tratando de embarcação, muitas vezes, dependendo de onde você estiver, você não vai ter muito socorro. Então, realmente, aí, ainda martelando nessa tecla, a prevenção é sempre o melhor remédio. Está em terra, dá aquela inspecionada. O gel coat começou a rachar em algum lugar, começou a dar pé de galinha, alguma coisa por ali tem, entendeu? Exatamente. Evitar deixar o barco o tempo todo. A questão da esponja que você falou, uma esponja com detergente neutro e água adoçada, tá? Você manter o brilho do gel coat, tá? Você vai manter o casco liso, o casco vai ter vai navegar melhor. Ele não, o casco bem lisinho, ele não vai aderir sujeira, tá? Sim, exatamente. A partir do momento que você adere sujeira, para retirar essa sujeira, você não vai conseguir mais utilizar a esponja com o ladozinho amarelo. Você vai ter que usar uma coisa mais abrasiva. Exatamente. Essa coisa abrasiva, que pode ser desde a parte verde, que ninguém vai querer usar, quanto uma lixa d'água, que talvez não seja do grão certo, tá? Vai retirar esse gel coat, vai deixar esse gel coat mais áspero, ele vai aderir sujeira, tá? E para aderir sujeira, você vai ter que dar uma nova lixa, com uma nova lixa mais fina, e você vai perder a espessura do gel coat, tá? Você falar que você vai trazendo aqui para vocês entenderem, o gel coat, tá? Você perder a espessura do gel coat, você está perdendo a proteção da fibra de vidro, tá? É como se estivesse perdendo pele, como se a gente estivesse perdendo pele e começasse a ficar na carne, nos ossos. Então, assim, é muito importante a gente manter o nosso gel intacto, tá? E ficar sempre de olho aí nessa questão aí, todas que envolvem o barco. Não só o barco, a gente fala em prevenção, a gente fala para a vida, tá? Às vezes, uma madeira, em casa mesmo, uma madeira está rachando, uma cadeira está rachando, tá? Você vai sentar nessa cadeira, você vai arriscar um familiar, de repente você está lá com uma gambiarra de fio e um monte de carregadores, tudo junto, e você vai dormir com aquela gambiarra de fio, numa lancha, gente. Uma lancha onde leva o motor de popa, onde leva um tanque de combustível que fica por dentro do casco e que tem lá milhares de fios descascados, emendados, onde está gasolina e fio, você vai deixar aquilo desse jeito, tá? É complicado. É muito comum explosão de lancha por causa disso. Exatamente. Entendeu? É triste, mas é uma coisa muito comum. E são coisas que, prevenindo, você tira isso, você acaba com isso. Respondendo algumas perguntas, assim, até o Cauê perguntou qual foi a impressão que a gente teve no projeto quando a gente chegou pela primeira vez, Jaque? Se a gente achou o projeto chato ou a gente já se encantou quando a gente esteve no projeto pela primeira vez. Eu posso começar falando por mim, que eu me encantei desde o início por tudo, pelo mundo da vela, pelo esporte, pelo projeto. Sou encantado, sou apaixonado até hoje. E é isso, foi amor à primeira vista.
Ah, eu quando entrei, eu entrei para fazer curso de carpintaria, né, com o Fernandão. Depois ele ficou bravo. Grande Fernando. Ele ficou bravo que fui na oficina dele, aluguei ele o dia inteiro, falei sobre ferramentas, porque eu também já mexia com madeira, né? Uhum. Aí eu fui lá, falei, a gente bolou mundos e fundos para fazer a construção de caiaque. Aí eu pesquisando bem, eu pensei, poxa, a madeira eu já mexo alguma coisa. Aí eu acho que vou fazer fibra de vidro. Eu não sei, eu vi a aula de fibra, assim, aí entrei para fibra, li muito sobre a fibra e vi que é uma coisa assim, é uma coisa que você consegue começar a fazer com muito, você começa a fazer trabalhos tendo muito pouco material, você tendo uma esmerilhadeira, você começa quase de forma de início artesanal, tá? O que me encantou na fibra é você, ao contrário da madeira, você tem que ter medidas, serrote, não sei o que, serra tico-tico, martelo, parafusadeira, não sei o que, você tem que ter o mundo nas costas, às vezes, para fazer coisas, né? A fibra de vidro não, a fibra de vidro, na verdade o barco que vocês velejam, gente, é fibra de vidro e um monte de produto químico. Aquilo é tudo química. Isso é lindo. Você transformar química numa coisa sólida, sabe? Utilizando moldes claro. Então, assim, eu me encantei logo pela fibra de vidro e na época, na minha turma, muita gente gostava de pintar com rolinho. Na minha época ainda não tinha compressor de pintura e o pessoal fazia pintura em rolinho. Eu não queria fazer pintura, eu queria laminar. Eu queria cortar fibra, eu queria me coçar, entendeu? Tinha que colocar o jaleco, mas eu queria estar me coçando, eu queria estar no meio do pó da fibra. Sentindo E mesmo. e até hoje é uma coisa que eu sinto falta. Eu já tive que me ausentar do projeto algumas vezes, uma por motivo de saúde e, e no momento, né, por causa da pandemia, e é uma coisa que a gente sente muita falta, tá? Sim, Que com certeza. é realmente a energia do lugar, o trabalho, a vibração das ferramentas, a coisa de você tá pegando aquela embarcação que está ali parada e colocando ela em atividade de novo, tá? São coisas mágicas. É muito gratificante, né? Coisas que o projeto Grael nos proporciona. Exatamente. Agora, Jaque, deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu com você alguma vez, por falta dessa prevenção, por falta dessa manutenção preventiva, você passar algum perrengue e por conta dessa falta de manutenção? Por exemplo, eu conheço até alguns barcos que tiveram problemas sérios, um barco que já afundou por conta da falta de manutenção. E já aconteceu comigo uma vez, eu fui descer para velejar, aconteceu exatamente com o meu Garlindel, que ele estava um pouco desgastado, e eu olhei e falei, quando eu voltar eu conserto. E no meio da velejada eu peguei um vento forte, acabei passando um perrengue muito grande por conta dessa quebra desse material. Já aconteceu com você de você não fazer naquele momento, deixar passar um pouquinho e ter problema? Já. Você sabe que sim, demais. São muitos barcos, às vezes a gente não tá todos os dias, mas depois a gente conseguiu organizar tudo. Mas assim, já aconteceu de professor, coitado do professor, de não ser o meu dia, o professor descer com barco sem bujão, entendeu? Perrengue, sim. Perrengue. Eu não sei se você soube na época, teve digue que desceu sem o bujão e na hora que subiu, ele subiu com muita água. Ele subiu com muita água e mesmo sendo apoiado, porque ele teve que ser apoiado, porque nesse caso, quando o barco sobe com muita água, né, mesmo você subindo com cuidado, até por causa do formato da rampa, você só encostar ali, ele já vai delaminando, soltando a estrutura e o barco já vai ficando mole, entendeu? Exatamente.
E Jaque, Já acontece sim. acontece, E às vezes acontece mais do que a gente imagina. Acontece. Exatamente. Acontece sim. Salve a galera toda que está entrando. Um grande abraço aí. Falou. Lúcio, minha mãe entrou, Araújo. Bom, então, lá no projeto, né, Jaque, a gente lida com o semestre, né? A cada semestre a gente tem um plano de manutenção, assim, um pouco mais extenso, né? Às vezes chega anualmente, mas lá é a cada semestre. E para a gente falar um pouquinho em relação a isso, lá no projeto, a gente sempre, todo início de semestre, né, a gente faz aquela avaliação, aquele checklist de todo o nosso material, desde todos os barcos, até mesmo as mastreações, leme-bolinos, cabos, as velas, o guincho que puxa o MV e desce o MV da rampa, desde as nossas poitas. É importante a gente sempre estar fazendo essa manutenção. Quando a gente fala de manutenção, a gente tem que fazer manutenção no todo, né? Porque não adianta a gente estar lá se preocupando com o barco, fazendo tudo, e na hora de amarrar na poita, se a poita não tiver com cabo firme, se não tiver com a manutenção em dia, às vezes nem precisa ter um vento muito forte, mas já é o suficiente para arrebentar o cabo, o barco parar em algum lugar, bater em algum lugar. Então, a gente sempre procura fazer, a cada início de semestre, essa observação, esse checklist, para depois realizar essa manutenção preventiva, uma manutenção corretiva, dependendo da situação. E a gente sempre, ou a gente faz dividido semanalmente, porque acaba que toda semana a gente sempre tem uma manutenção, e também a gente faz em esquema de mutirão, como a gente já fez junto algumas vezes, juntando todos os instrutores da capotaria, da elétrica, com o Caio da capotaria. Então a gente sempre está, às vezes, entrando juntos, né, fazendo esse mutirão, todo mundo junto para tentar fazer essa manutenção e também para prevenir ao longo do semestre futuros acidentes, futuros danos que possam acontecer por conta dessa manutenção. Prevenir. A gente sempre faz essa prevenção, mas claro que assim acontecem coisas que eu sempre gosto de falar também com os alunos, que tem realmente o desgaste, tá? A gente além de trabalhar com os barcos, a gente trabalha com ferramentas, vários tipos de ferramentas elétricas, que também tem que passar por manutenções. Então, gente, é um ciclo, tá? As ferramentas também passam por manutenções. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado para isso tudo funcionar alinhadinho. Uhum. Graças a Deus lá, hoje em dia, a gente tem ferramentas sobressalentes, ferramentas que são mais usadas, entendeu? As ferramentas que são mais usadas, como esmerilhadeiras, lixadeiras, que são primordiais para que a manutenção não pare. Hoje em dia, nós estamos com essa aparelhagem já lá bem bacana, bem em dia, tá? O que dá até para fazer parar uma máquina, para você fazer manutenção preventiva sem parar a manutenção. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente consegue manter bem. E isso aí que você falou, realmente, tá sempre lá cuidando e vendo tudo, fazendo esse checklist, essa parada. Na verdade, a manutenção acontece durante todo o ano, né? Não deixando acumular. Comigo, especificamente, duas vezes na semana a gente está vendo isso, porque além da manutenção, eu também exerço lá a função de instrutora, né? Onde eu sigo um planejamento. Isso. Muitas coisas são inseridas também na manutenção, mas muitas coisas a gente segue um planejamento que às vezes sai um pouco dessa questão da prática nos barcos, mas não interfere, e a gente faz. Mas é isso aí que você falou mesmo, a gente faz essa parada aí, sempre quando o projeto para aí, que são as férias dos alunos, né?
aquela parada no meio do ano. É justamente nessa época que a gente tem para fazer aquele pente fino, olhar Exatamente. embarcação por embarcação, né? Durante o semestre a gente faz de uma forma colocando para funcionar e Periódico, né? periódico, a manutenção periódica e no final do ano e em todas essas paradas a gente faz essa manutenção mais a fundo, né? Exatamente. Lá, Que nos permite até, durante as aulas, as embarcações às vezes estão na água. Às isso. vezes eu espero vocês subirem para poder fazer a manutenção e às vezes isso fica meio corrido. Mas durante essas Exatamente. paradas dá para a gente fazer aquele pente fino. Ainda mais com essa Exatamente. equipe 10 aí que está sempre somando. Graças a Deus, todo mundo lá é bem parceiro e todo mundo soma muito com conhecimento. Exatamente. Lá no projeto, a manutenção, assim, os dias de manutenção normalmente é toda quarta tarde, de manhã, que é o horário específico para fazer isso. Isso, terça e quinta de manhã. Só que a gente conversa bastante lá, né, sobre algumas ideias, sobre algumas formas de manutenção, mas é uma manutenção também que a gente não pode deixar acumular, né, porque senão às vezes chega numa semana, a gente tem 1000 coisas para fazer e acaba não dando tempo de tudo. E esse planejamento todo que você falou é super importante dentro de um plano de prevenção. Existe esse planejamento, tanto que nas nossas aulas de vela tem lá uma aula específica de manutenção, de prevenção, de passar a importância desse cuidado todo, desse zelo com o material para todos os nossos alunos. E mesmo durante, às vezes, a gente sem usar os barcos, é importante. A gente está esse período de pandemia, esse tempo todo que a gente ficou parado lá no projeto, a gente já conseguiu retornar alguns dias para fazer a manutenção, porque a gente viu que mesmo os barcos, mesmo o material estando parados, é importante a gente estar fazendo a manutenção. Então, assim, a gente já começou uma vez por semana, até a gente voltar, a gente vai ter que ir lá para realizar essa manutenção, lavar os barcos, tirar o sal, porque mesmo que eles não estão indo para a água, mas como fica ali do lado do mar, então o vento, a maresia, acaba salgando tudo. A gente, exatamente, checar a carreta. E na semana passada a gente foi lá, teve muito trabalho, a gente saiu de lá, a equipe toda saiu de lá com muito trabalho, e a gente já fez um plano de manutenção para a próxima semana, agora também vai ter bastante trabalho. E é isso, a gente sempre tem que estar nessa questão da prevenção, da observação, fazendo esse checklist, com esse planejamento, para não deixar acontecer danos piores, né, ou acidentes, ou algo parecido, e a gente sempre manter os barcos, as embarcações funcionando. Bom, já a armazenagem, né, tudo direitinho. Exatamente. A gente já está finalizando. E uma coisa, um minutinho só para falar uma coisa muito importante, que a gente trabalha, né, atendendo a questão ambiental, né, então assim, as máquinas agora elas são utilizadas aspiradores de pó, então realmente tem os cuidados que a gente agora hoje em dia tem que ter, e esses cuidados são extremamente necessários trabalhando ali sem agredir o meio ambiente, né. Exatamente, isso é fundamental. Bom, Jaque, acho que nosso tempo chegou, acho que foi um belo bate-papo, a gente conseguiu conversar bastante coisas, conseguiu falar todo esse processo de manutenção de tudo que a gente faz lá no projeto. Acho que agora a gente é só agradecer e encerrar. Bom, você quer começar aí, se despedir, falar de todo mundo, antes da gente encerrar? Dá um seu recadinho final aí. Galera, muito obrigada. Falar sobre isso é uma coisa que eu adoro. Tá? Falar sobre os barcos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer ao Marcelo aqui. Agradecer mesmo, não só por aqui, mas pelo parceiro que ele é comigo, sempre foi. Parceiro que ele é para o projeto, com os alunos. É um professor muito amado. E se puderem, fiquem em casa, se cuidem, para que a gente retorne com bastante saúde, todo mundo junto, todo mundo inteiro. Tá? Um abraço para vocês e para cada familiar de vocês. Fiquem na paz aí.
É isso aí. Jaque, muito obrigado pelas palavras. Eu também só tenho que te agradecer por tudo, por nossa parceria, por nossa amizade, já de muitos anos. Espero que a gente continue assim nessa parceria durante muito, muito tempo, tá? Agradecer a todo mundo, agradecer a Natália, que está pedindo aqui, manda beijo para mim. A gente sempre esquece de mandar beijo para a Natália. Beijo, Natália, beijo, Laís, beijo aos alunos que entraram aí hoje, sorriso para foto. Isso aí. Agradecer toda a equipe do projeto, agradecer agradecer os nossos amigos, a equipe do projeto, todo mundo que participou aqui, agradecer e assim, Andréia também, abraço. Grande abraço e dizer para vocês, os nossos alunos, nossos amigos, que a gente está morrendo de saudade, a gente está doido para que isso tudo passe logo, para a gente voltar se encontrar, velejar, a gente curtir todo o nosso espaço lá no projeto e voltar com nossa vida, tentar caminhar normalmente. Então, fiquem com Deus, foi um prazer enorme estar aqui conversando com todos vocês. Espero que todo mundo fique bem, os familiares também, e logo, logo a gente vai estar junto aí, tá bom? Beijo para vocês, beijo, Jaque. Beijo, gente. Fiquem com Deus aí. Valeu. Muito obrigada. Um abraço. Tem que dar aquele sorriso para foto. Já foi, Natália. Bom, é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Amadeu. Valeu, galera. Valeu, grande abraço. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Valeu.